E aí, galera, estamos hoje com a resolução da prova de matemática da SPSEC aplicada no último domingo. Lembrando que é a prova modelo D de dado. Estamos abrindo então o primeiro bloco de resolução com as questões de 1 a 5. Então vamos lá. Primeira questão. Para fabricar uma mesa redonda que comporte 8 pessoas em sua volta, um projetista concluiu que essa mesa, para ser confortável, deverá considerar para cada um dos ocupantes um arco de circunferência de 62,8 centímetros de comprimento. O tampo redondo da mesa será obtido a partir de uma placa quadrada de madeira compensada. Adotando π igual a 3,14, a menor medida do lado dessa placa quadrada que permite obter esse tampo de mesa é... Bom, aqui eu fiz então o desenho, está aqui a placa quadrada e o tampo de mesa que vai ter que ser cortado, certo? Aqui então eu marquei 8 pontos, né, porque serão 8 pessoas, e a distância entre cada uma delas terá que ser igual a 62,8 centímetros, ok? Portanto, eu tenho que a medida desses arcos aqui, ó, de cada um desses arcos, ó, AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH e HA, terá que ser igual a 62,8 centímetros. Portanto, o comprimento de toda a circunferência, né, do tampo da mesa vai ser, então, 62,8, que é o comprimento de cada arco, vezes 8. Isso, então, dará 502,4 centímetros, ok? Esse, então, é o comprimento dessa circunferência. Mas eu sei que o comprimento da circunferência é o quê? 2πr, ok? E mais, vejam que o diâmetro da circunferência será exatamente o lado do quadrado. Portanto, eu encontrando o diâmetro da circunferência, eu encontro o lado do quadrado, né? O lado dessa placa quadrada que vai permitir obter o tampo da mesa. Então, basta então substituir. O comprimento eu tenho 502,4, π 3,14 e 2r é o diâmetro. E, portanto, eu tenho que o diâmetro da circunferência será 502,4 dividido por 3,14. Isso vai dar, então, 160 centímetros quadrados. Aliás, desculpa, 160 centímetros, né? 160 centímetros o diâmetro. A resposta, portanto, é letra D de dado, 160 centímetros. Ok? Beleza? Seguimos adiante. Segunda questão. Qual o valor de n no binômio x mais 3 elevado a n para que o coeficiente do quinto termo nas potências decrescentes de x seja igual a 5.670? Bom, está aqui então a fórmula do termo geral, né, do binômio. Termo t de ordem p mais 1 vai ser o número binomial np vezes... Se eu quero potências decrescentes de x, então eu tenho que fazer x elevado a n menos p vezes 3 elevado a p. Se fosse o contrário, potências crescentes de x, eu faria x elevado a p, 3 elevado a n menos p. Ok? Portanto, o termo de quinta ordem, né? O quinto termo, né? T5. Então, quer dizer que p mais 1 é igual a 5, logo p é igual a 4, certo? Então, vai ser o número binomial n4 vezes x elevado a n menos 4 vezes 3 à quarta potência. 3 à quarta potência vai dar, então, 81, vezes o número binomial, né? Vezes x elevado a n menos 4. Eu posso, então, reescrever o termo T5 dessa forma, ok? Portanto, o coeficiente será 81 vezes o número binomial. Ok? 81 vezes o número binomial vai ser o coeficiente, portanto, ele será igual a 5.670. Passando 81 dividindo, eu vou ter que o número binomial é igual a 70, ok? Bom, como que eu vou resolver esse problema?
Se eu for resolver essa equação binomial aqui, o que vai acontecer? Eu vou cair numa equação do quarto grau. Não é interessante eu resolver dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver por intermédio do chamado triângulo de Pascal, né? Então, eu vou montar o triângulo, ok? Lembrando, né, de duas propriedades do triângulo, né? Quais são? Quando eu somo aqui, ó, elementos na vertical, aqui, ó, 1 mais 2 mais 3, isso vai ser igual a 6. 1 mais 2 mais 3 mais 4, isso vai ser igual a 10, né? Essa é uma propriedade. E outra também, quando eu somo elementos na diagonal. 1 mais 2 mais 3 mais 4, vai dar 10. 1 mais 3 mais 6, dá 10. Se eu fizer 1 mais 3 mais 6 mais 10, vai dar 20. Isso são duas das propriedades mais importantes aí do triângulo de Pascal, ok? E quando eu vier desenvolvendo o triângulo, né, o que vai acontecer? Eu vou observar lá na oitava linha, ou seja, para n igual a 8, certo? Que eu vou ter este termo aqui, né, que é o quinto termo, né, é o quinto termo nessa linha. Ele será igual a quanto? A 70. Que é a mesma coisa que eu escrever o número binomial 84. Ok? Portanto, eu sei então que o n aqui vai ser igual a 8. Portanto, gabarito é letra D. Ok? Seguindo em frente. Terceira questão. Se o polinômio p de x igual a x ao cubo mais ax ao quadrado menos 13x mais 12 tem x igual a 1 como uma de suas raízes, então é correto afirmar que, bom, se x igual a 1 é raiz, então p de 1 igual a 0, ok? Substituo então x por 1, vou achar que o a é igual a 0, certo? Se o a é igual a 0, eu tenho que lembrar então das relações de Girard, né? Esse A vai representar o quê? A soma das raízes, certo? Na realidade, a soma das raízes vai ser o menos A, né? Menos A será a soma das raízes, certo? Lembrando que eu posso escrever o polinômio dessa forma, ó, x ao cubo menos S1x ao quadrado mais S2x menos S3, onde S1 é menos A, soma das raízes é menos A, certo? Isso vai ser igual a 0, né? Porque se o A é igual a 0, menos A vai ser 0 também, por óbvio. A soma das raízes, a soma, né, do produto das raízes 2 a 2 vai ser igual a menos 13, e o produto das raízes será igual a menos 12. Portanto, o gabarito aqui também é letra D. A soma das raízes é igual a 0. Ok? Seguindo adiante. Questão 4, para mim é a questão mais fácil da prova. A função real definida por f de x igual a k ao quadrado menos 2k menos 3x mais k é crescente se e somente se. Isso aqui, gente, é uma função afim, né? Para essa função ser crescente, eu tenho que ter o quê? O coeficiente angular maior do que 0. Portanto, para f de x ser crescente, eu tenho que ter k ao quadrado menos 2k menos 3 maior do que 0. Certo? Lembrando que, ao calcular as raízes, eu vou achar como raízes menos 1 e 3, né? Raízes dessa equação aqui, né? Aliás, desculpa, desse polinômio, as raízes desse polinômio, né? As raízes desse polinômio serão menos 1 e 3, né? E para quais valores, então, isso aqui será maior do que 0? Vai ser o quê? Extra raízes, né? Ou seja, para k menor que menos 1 ou para k maior do que 3. Portanto, a resposta certa é letra E. Ok? Seguindo. Bom, agora a questão 5, última questão do bloco, que diz o seguinte: os pontos A, 3 menos 2 e C, menos 1 e 3,
são vértices opostos de um quadrado ABCD. A equação da reta que contém a diagonal BD é... Bom, eu desenhei aqui um quadrado, né? Preferi não desenhar os pontos no plano cartesiano, que eu achei que assim ia ficar mais fácil o entendimento, ok? Eu tenho então o quadrado ABCD, ponto A 3 menos 2, o ponto C menos 1 e 3. Aqui as diagonais se cruzam no ponto médio, ok? Então eu tenho que achar o quê? A equação da reta que contém essa diagonal. Primeira coisa que eu tenho que fazer então é achar a equação da reta que contém essa diagonal. Se eu tenho os pontos, como que fica a equação da reta? É esse determinante aqui igual a zero. XY1, 3 menos 2, 1, que é o ponto A, menos 1, 3, 1. Ok? Aqui, ó, 3 menos 2, ponto A, coloco 1 aqui. Ponto C, menos 1, 3, coloco 1 aqui também. Certo? E assim eu montei, então, o determinante igual a zero, resolvo o determinante. Como que eu resolvi esse determinante? Eu achei mais fácil usar a regra de Sarri. Certo? Lembrando como que é a regra de Sarri, eu repito as duas primeiras linhas ou as duas primeiras colunas. Eu preferi repetir as duas primeiras linhas. E traço, né, essas flechas aqui. Ok? Em cada flecha dessa eu vou multiplicar os elementos. Certo? E depois eu vou somar todos esses produtos. Lembrando que os produtos que caem aqui na direita são positivos. Os que caem na esquerda eu tenho que trocar... Desculpa. Os produtos que caem na direita eu mantenho o sinal, por isso que está o mais aqui. E os produtos que caem na esquerda eu troco o sinal, ok? Então, ó, vai ficar menos 2x mais 9 menos y. Não muda o sinal de nada. Agora aqui, ó, eu tenho mais 2, eu vou trocar o sinal para menos 2. Aqui, mais 3x eu vou mudar para menos 3x. E mais 3y eu vou mudar para menos 3y. Isso vai dar, então, menos 5x menos 4y mais 7. Esse é o valor do determinante, ok? Certo? Então, a equação será menos 5x menos 4y mais 7 igual a zero. Que na sua forma reduzida é y igual a menos 5 quartos de x mais 7 quartos. Ok? Bom, e agora a equação da reta BD. Bom, eu tenho que primeiro achar o coeficiente angular de BD. Mas, como BD é perpendicular, né, a AC, então o coeficiente angular de BD será o inverso do simétrico do coeficiente angular da reta AC. Qual então vai ser o coeficiente angular de BD? 4/5. Inverso disso aqui é 4/5, menos 4/5, né? O inverso disso aqui. E o simétrico, então, vai dar... O simétrico do inverso, né? Vai dar, então, 4/5. Mas eu tenho também o seguinte aqui, ó. BD, ele passa pelo ponto M, que é o ponto médio. Ok? Portanto, BD passa pelo ponto de abscissa. Como que eu calculo as coordenadas do ponto médio? Menos 1 mais 3 dividido por 2, que vai dar 1. E a ordenada do ponto médio é 3 mais menos 2, que dá 1 dividido por 2, meio. Certo? Bom, então eu sei que o coeficiente angular de BD é 4/5, da reta que passa, né, por BD é 4/5. E eu sei que o ponto M ele tem coordenadas 1,5. Ok? Bom, então eu sei que a reta BD, né, eu chamei assim, reta BD, ela tem essa seguinte forma reduzida. Y igual a 4/5 de x mais b. Eu substituo, então, as coordenadas do ponto médio e vou obter, então, que o b é igual a menos 3/10. Portanto, y é igual a 5/5 de x, desculpa, 4/5 de x, y é igual a 4/5 de x, menos 3/10. E
desenvolvendo isso aqui, né, eu vou ter então que a equação normal da reta BD, ou seja, a reta que passa pela diagonal BD, será 8x menos 10y menos 3 igual a 0. E, portanto, o gabarito é letra B de bola. Ok? Com isso, então, nós encerramos as questões do primeiro bloco.